Boa noite, amada Igreja de Guanabara. É uma honra estar participando deste culto, no último culto de 2020. Esse ano difícil, esse ano que nós enfrentamos tantas dificuldades. E esse momento agora, nós vamos fazer a chamada adoração. Então, por que devemos adorar o nosso Deus, né? Porque apesar de um ano tão difícil, apesar de tantas dificuldades que nós vivemos, mesmo assim, nós devemos adorar ao Deus que criou todas as coisas. Por que devemos adorá-lo? Eu vou ler uma passagem bíblica, um salmo, que mostra um pouco do muito pelo que devemos adorar o nosso Deus. Então, acompanhe comigo, é o Salmo 146. Eu vou ler esse salmo agora. Acompanhe, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Queridos, aqui a palavra de Deus nos mostra como é o Deus que nós adoramos. Quem é esse Deus, o único Deus que nós adoramos? É o Deus criador dos céus e da terra, mantenedor da vida, aquele que nos sustenta, aquele que é justo, criou todas as coisas, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então nós adoramos ao nosso Deus pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele faz, porque Ele faz grandes coisas nas nossas vidas também. Então nós devemos adorá-lo, devemos engrandecer o seu nome. E uma maneira de adorar o nosso Deus é viver conforme a sua vontade. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos adorando, nós estamos dando bom testemunho. Então as pessoas que olham aquilo que nós fazemos, né, o bom testemunho que nós damos, elas glorificam a Deus também por isso. Então nós devemos seguir a vontade de Deus, devemos para isso, para saber qual é a vontade dele, nós devemos ler a sua palavra, porque é na sua palavra que ele mostra tudo aquilo que devemos fazer. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Então, se nós não a conhecermos, como saber o que Deus quer de nós? Então, vamos adorar esse Deus. Eu convido agora os amados irmãos a fecharem seus olhos, vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso, Pai, na vida de cada um de nós. Nós te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. O Senhor tem sustentado, Pai, a terra, tem sustentado a vida. Este é o último culto, ó Pai, deste ano de 2020, e nós somos gratos a Ti, Pai, apesar do ano difícil que passamos, apesar de todas as dificuldades, da perda de entes queridos, de amigos, mas nós te adoramos porque sabemos que tudo está no seu controle. O Senhor tem o domínio de tudo. Nada foge à tua vontade. Então nós adoramos ao Senhor porque o Senhor é grande, é poderoso, é maravilhoso, Pai, é bondoso. O Senhor nos ama, Pai, apesar de nós. O Senhor enviou o seu Filho para morrer naquela cruz por nós, para nos dar a salvação e a vida eterna. Então esse é o melhor presente que nós podemos receber, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por isso. Aceita, Pai, aceita esse culto, que hora te prestamos, porque é de coração, Pai, que nós o fazemos. Não olha para os nossos pecados, Pai, nos perdoa, e nós queremos te adorar em espírito e em verdade, Pai, porque sabemos que o Senhor busca adoradores que te adorem em espírito e em verdade.
nos ajuda, Pai, nos auxilia, para que em 2021 possamos ser adoradores de fato, Pai. Possamos te adorar verdadeiramente, possamos dar bom testemunho, Pai, do Senhor, para que outros que não te conhecem, ao ver esse bom testemunho, que eles também passem a te glorificar, te adorar e queiram te conhecer. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que está assistindo, participando deste culto, Pai, nesta noite. Abençoa a vida de cada um, Pai. Dá a cada um de nós, Pai, a esperança de um ano de 2021 na Tua presença, porque estando na Tua presença, tudo irá bem. Muito obrigado, Pai, por todos os Teus feitos, Pai, por todo o Teu carinho, pelas bênçãos, Pai, espirituais e materiais também, que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Dá-nos, Pai, a certeza de que sempre a Tua vontade é aquilo que devemos fazer. E nos ajuda, Pai, a cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos e te adoramos no nome santo e poderoso de Jesus, nosso único Salvador. Amém, Pai. Queridos, que Deus abençoe a todos e um bom culto a todos nós. Deus abençoe. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Chegamos neste domingo, neste culto da noite, um momento muito importante, onde chamamos de momento da contrição. Um momento que tiramos didaticamente para refletir na palavra de Deus a respeito do perdão e a respeito também daquilo que precisamos todos os dias, do amor e da misericórdia do Senhor, que nos perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, porque quando pecamos, pecamos em palavras, em ações, em pensamentos. E eu quero refletir com os irmãos justamente no versículo muito simples que sabemos até de cor, que é Romanos 3:23, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse versículo ele é muito importante porque ele traz não só a tônica da humanidade como um todo, que é pecadora, mas aqueles que carecem da glória de Deus, que somos eu e você, encontrados pelo amor do Senhor, encontrados como filhos de Deus, nós carecemos dessa glória justamente porque pecar é justamente tudo aquilo que vai contra o caráter de Deus, que vai contra a sua lei, ou seja, transgredimos a palavra de Deus. Pecado é aquilo que vai contra a glória de Deus. E aí eu queria destacar dois aspectos para a nossa reflexão. Quando nós carecemos da glória de Deus, justamente por causa do nosso pecado,
é porque nós estamos ferindo em nós a imagem e semelhança desse próprio Deus. Ou seja, quando eu erro, quando eu peco, eu estou ferindo a imagem santa, santíssima do nosso Deus, que é Altíssimo, Todo-Poderoso, mas que é um Pai benevolente que vem ao nosso encontro para nos abraçar e perdoar. Por isso, eu careço da glória de Deus nesse perdão, porque eu sou imagem e semelhança desse Deus. E para que eu me torne cada vez mais imagem e semelhança, assim como Jesus Cristo, parecido mais com Jesus, a sua imagem e semelhança, eu preciso que a sua glória brilhe em mim. E isso só acontece quando eu tenho um encontro verdadeiro e quando Cristo habita o meu coração, preenchendo todos os espaços, e aí eu não coloco nada no lugar dessa glória, dessa imagem. E justamente porque eu sou imagem e semelhança de Deus, eu quero falar do segundo aspecto. Eu não só atinjo a imagem de Deus e firo esse relacionamento do Pai conosco quando erro e peco, mas quando pecamos, nós atingimos também, através da imagem e semelhança, o nosso próximo. Porque é bem certo que quando erramos, não erramos somente trazendo prejuízos e consequências para a nossa própria vida, mas atingimos muitas vezes pessoas que estão ao nosso redor, os familiares, as pessoas com quem trabalhamos, porque muitas vezes, na verdade, cometemos erros e falhas contra as pessoas. Muitas vezes atingimos diretamente, através das nossas palavras, ações, como eu já falei, a imagem e semelhança de quem está do nosso lado. Por isso que carecemos da glória e por isso que carecemos desse relacionamento da cruz, que é um relacionamento de imagem e semelhança com Deus, mas na horizontalidade é um relacionamento com o meu irmão, com aquela pessoa com quem eu convivo, e que eu preciso perdoar e que eu também preciso de perdão. Então, o perdão ele é restaurador. Ele traz não só a comunhão com Deus, como ele também traz uma vida de interatividade com o nosso próximo, de alegria, de paz e de convivência em todos os âmbitos familiares, de trabalho, onde quer que você esteja, você pode conviver pacificamente por causa da glória de Deus, da sua imagem que brilha sobre mim e sobre você. Agora sim, não mais como aconteceu com Moisés, que desceu do monte e o seu rosto brilhava, mas depois aquela glória desvaneceu, ou seja, sumiu com o passar do tempo. Mas o Espírito Santo, que é fogo, que traz no nosso coração um brilho que é eterno. O Espírito Santo fala conosco, nos convence do pecado e do juízo, e ele faz isso deixando um brilho de vida da imagem de Deus, um brilho de vida do relacionamento com quem está ao meu lado. Por isso eu quero te convidar a orar nessa hora comigo, para que possamos assim confessar diante dele, nesse exercício didático do culto, que deve acontecer todos os dias na vida, para que possamos ter um relacionamento transparente com o Senhor, confessando os nossos erros diante dele. Ore comigo, feche seus olhos nessa hora. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós te amamos e somos teus filhos e por isso podemos chegar com intimidade diante do Senhor nesta hora. Por isso eu venho te pedir que o Senhor sonde o coração da tua igreja, que o Senhor sonde o coração de quem nos assiste agora do outro lado desse vídeo, que o Senhor sonde o coração de todo aquele que chega a ti com o coração contrito e sincero, porque diz a tua palavra que o Senhor não despreza. Dessa maneira, vem restaurar em nós, a cada dia, de glória em glória, a tua imagem em nós. Nós não queremos ferir a tua santidade, mas nós queremos um relacionamento de liberdade com o Senhor. Nós não queremos ferir o nosso próximo, mas nós queremos um convívio pacífico entre as pessoas que estão ao nosso redor e queremos ser canal de bênção na vida dessas pessoas. Por isso, sonda os nossos corações, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, e nessa reta final de ano, nesse culto que acontece nessa hora, possamos colocar diante do Senhor o desejo de, para o próximo ano, ter uma vida mais reta diante do Senhor. Esta é a nossa oração, no nome dele que vive e reina, o nosso Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Viva assim uma vida para a glória de Deus.
Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. E o Senhor nos diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Em Mateus 11, o Senhor também nos diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Boa noite, amada Igreja do Jardim Guanabara. Boa noite aí, meu irmão, a minha irmã que nos assiste, que participa deste culto nesta noite de domingo. Chegamos no momento do culto de agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas que são trazidas à casa de Deus. Estarei lendo neste momento a parte da Bíblia que se encontra em Malaquias, capítulo 3, verso 10. Malaquias, capítulo 3, verso 10. E diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. O ato de contribuição, de dízimo e de oferta, é um ato de fé para os membros da igreja. Nós, membros da igreja, somos impelidos e somos chamados por Deus para devolver um pouco do muito de que Deus tem nos abençoado. Porém, se você que nos assiste através desse canal, neste momento, se sentir impelido a estar contribuindo também, embaixo da sua tela, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, da sua televisão, você vai ver uma barra que contém as informações de agência e conta da igreja, e em cima um QR Code também, onde você, aproximando seu celular, você vai ter acesso direto a essas informações. Nesse momento de pandemia, não temos manipulado, a nossa igreja costuma fazer a caminhada da fé, onde as pessoas todo domingo caminhavam e faziam seus depósitos, seus dígitos no gasofilaço, mas
E devido a esse momento, nós estamos trabalhando com transferência bancária e você pode usar essas informações para isso. Esse dinheiro, essa verba que é arrecadada, nós utilizamos para alcançar famílias. A igreja tem alcançado, nesse momento de pandemia, tem atendido a um número muito grande de famílias que, infelizmente, tiveram seus empregos ceifados, estão passando dificuldades, justamente porque estão com pouco acesso, com dificuldade até de trabalhar, e é um momento muito complicado. E nós temos tido a oportunidade de, com essa verba, alcançar essas famílias, temos ajudado. E você pode fazer parte disso, trazendo o seu dízimo, trazendo a sua oferta, para que haja mantimento, como a palavra de Deus chama, na casa de Deus, e a gente poder abençoar outras pessoas. Deus tem nos chamado para isso, Deus nos tem abençoado para isso, para que possamos abençoar outras pessoas. Deus nos dá esse privilégio de ser coparticipante da sua obra, de forma atuante, de forma efetiva, para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho e outras pessoas também possam ser alcançadas de forma de alimentos que tanto necessitam para o bem-estar físico da sua vida, do seu corpo. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esses dízimos, essas ofertas que têm sido depositadas, transferidas para a igreja do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Deus porque Tu tens nos abençoado. E somos gratos por ter nos abençoado, podemos estar abençoando outras pessoas. Podemos estar dando o nosso dízimo, nossas ofertas, e esses valores, ó Deus, têm sido aplicados, Senhor, para alcançar muitas famílias que estão necessitadas nesse momento. Nós somos gratos porque temos o privilégio de podermos ser participantes dessa obra, Deus, de podermos, com isso, abençoar outras pessoas. Te agradecemos e pedimos por cada irmão, cada irmã que pôde dedicar, que pôde trazer, que pôde entregar o seu dízimo e a sua oferta, Deus. Que com aqueles também que estão passando dificuldade, que Tu possa abençoar, para que esse momento de dificuldade, de necessidade, seja um momento breve, um momento bem temporário, e que em breve eles também possam estar junto conosco aqui, contribuindo para que possamos alcançar outras pessoas e assim continuar o Teu trabalho e a Tua obra sobre a face da terra. Somos-te muito gratos, a Deus, por tudo que tem feito e por tudo que tem nos dado. Nos dê sabedoria para que essa verba arrecadada seja destinada e trabalhada com Tua orientação e com a Tua bênção, a Deus. Nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Sendo este o último culto do ano, podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. E tenho certeza que você também que nos assiste pode agradecer, levantar as mãos para os céus e dizer até aqui o Senhor tem nos ajudado. E que possamos, através desse momento que Deus tem nos ajudado, também fazer parte desta obra, podendo alcançar e ajudar outras pessoas. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família e que possamos continuar firmes na palavra, no caminho e na dedicação da obra do nosso Deus. Deus abençoe a todos. Amada igreja, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós glorificamos ao Senhor por todos os momentos desse culto que já ouvimos tanto o Senhor nos falar através de todas as partes. Nós agora estaremos orando por uma oração de iluminação para que possamos agora estar ouvindo nesse momento tão especial o Senhor nos falar de forma única, exclusiva através da sua palavra, usando para isso como instrumento o nosso querido pastor efetivo, o reverendo Vladimir Soares de Brito, através da instrumentalidade do Santo Espírito de Deus. Nós vamos então, nesse momento, eu quero convidar os irmãos a lermos a palavra do Senhor em Isaías 55, nós vamos ler dos versículos 8 ao versículo 11. E assim diz a palavra do Senhor. Porque os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que tem fome, assim será a palavra que sair da minha boca.
não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para que a designei. Amados irmãos, nós estamos agora, nesse momento, diante do Senhor, diante da sua palavra santa, que Ele mesmo promete que não voltará para Ele vazia, mas fará aquilo que apraz a Ele e ela prosperará naquilo que o Senhor requer. Então nós vamos estar agora curvando nossas cabeças, orando ao Senhor, pedindo a Ele que o Espírito Santo nos ilumine, que fale através do seu servo, anjo dessa igreja, aos nossos corações. Vamos orar então. Se você puder, curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos, a Deus, por esse momento tão precioso, Senhor, como foram todos os demais, mas esse momento tão especial que o Senhor estará falando diretamente a tua palavra aos nossos corações. Nós pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo venha a nos iluminar, para lançar luz sobre essa tua palavra, para que nós possamos a praticar em nossas vidas, Senhor. Que tu fales, ó Deus, de uma forma poderosa, de uma forma que venha nos transformar, Senhor, como é a tua vontade, como nós lemos aqui. Tua palavra não volta vazia, e que essa palavra cause transformação, que ela cause salvação aos corações de todos aqueles, Senhor, que estão agora unidos conosco como igreja. Senhor, nós te pedimos assim, Pai, sê com teu servo, reverendo Vladimir, nosso pastor efetivo, como o Senhor já usou na preparação e na meditação dessa palavra, que a tua palavra realmente, Senhor, faça aquilo que te apraz. Assim nós oramos, Senhor, agradecendo por mais esse privilégio de poder te ouvir, Senhor. Nossos corações agora estão na tua presença, te pedimos que nada venha nos embaraçar, para que a tua palavra possa cair em terra santa, em terra boa, e venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um, Senhor. Assim nós oramos, com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os amados irmãos, ouçamos o Senhor falar, ouçamos a palavra do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, amada Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, amados visitantes que conosco têm caminhado, têm vivido a palavra de Deus, têm se ligado, se conectado, se feito presente aos cultos de adoração e de louvor ao Senhor. Chegamos ao último domingo do ano. Chegamos à última mensagem dominical de 2020. E eu quero saudar a todos com a paz e com a graça de nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Queridos, já oramos, pedimos a bênção de Deus sobre a meditação da sua palavra, a ministração do conteúdo bíblico. E agora nós vamos ler as Escrituras. Ler as Escrituras é uma bênção, é um privilégio que Deus nos dá. Nós vamos fazer isso nessa noite numa das cartas do apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses. Então você abra a sua Bíblia em Filipenses 4, do texto que vai do verso 4 ao verso 7. Filipenses 4, 4 a 7. Essa é a porção das Escrituras que vamos ler nesta noite. Você abra a sua Bíblia aí em sua casa. Eu vou esperar um pouco para que você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus nesta hora, neste último domingo de 2020. Assim diz o texto: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Amados, desde que nós separamos as pregações neste mês de dezembro, e eu fiquei encarregado da ministração deste culto, agora à noite, meu coração foi para este versículo, de forma muito específica, o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará
protegerá, envolverá o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu fui para este versículo, não saí dele, pensei em algumas outras temáticas, pensei em algumas outras abordagens para esta finalização dominical, litúrgica do ano de 2020, mas não teve jeito. Só esse verso vinha na minha frente. Só esse verso vinha ao meu coração. E aí eu me quedei. E fui no contexto maior, que é exatamente do verso 4 até o verso 7. Chegamos ao fim do ano. Um ano atípico. Um ano em que, desde março, começamos a viver algo muito novo nas nossas caminhadas, como pessoas, como famílias, como igreja. Passamos a ter uma outra vivência e sofremos muito ao longo de todo esse tempo. Aqueles que gostam de abraçar, de olhar, de estar junto, de rir juntos, de se cumprimentar com carinho e efusão, como é próprio da nossa igreja. Ah, como nós sofremos! De março até o fim de julho, nós só nos víamos pelas lentes do computador, pelas telas do computador, dos celulares. A partir de agosto, voltamos aos cultos presenciais e a saudade, então, foi mitigada um pouquinho, porque mesmo retornando aos cultos presenciais, como a graça de Deus nos tem conduzido, nos tem permitido de agosto para cá, há muitas restrições e com absoluta razão de existir. Ainda estamos atravessando a pandemia, ainda estamos com números imensos de casos de transmissão e, infelizmente, de óbitos. Então não podemos arrefecer, não podemos baixar a guarda, mas ainda assim conseguimos olhar muitos irmãos e a saudade já diminuiu um pouco. Mas quantos que estão inseridos no grupo de risco, que estão com várias outras restrições, não podem estar no culto, no templo, e a gente então está com muita saudade de todo mundo. Sofremos também por força das notícias, não apenas a enfermidade gerada pela Covid, mas esse vírus, o coronavírus, a Covid-19, mas tantas outras que acometem o tempo inteiro queridos, familiares, pessoas tão chegadas a nós e que por causa também do distanciamento social, a gente não pôde dar toda a cobertura, toda o carinho que a gente queria. E eu nem vou citar a questão dos óbitos, que tanto machucam, tanto batem, pessoas tão queridas, tão amadas, que partiram para estar com o Senhor, não apenas por causa desse vírus, mas por várias outras causas. E também não conseguimos dar à família, aos queridos, o conforto, muitas vezes, da nossa própria presença naquela hora de despedida. Foi um ano difícil, foi um tempo difícil. Muitos perderam os seus empregos, muitos estão reestruturando os seus negócios. Nós tivemos, de uma hora para outra, de modificar sensivelmente muita coisa. Mas, amados, estamos indo em frente. Estamos avançando. Comemoramos recentemente o Natal, também de uma forma diferente esse ano. Comemoramos o Natal. E o que é o Natal? É a grande resposta positiva de Deus a nós, raça humana. É o grande dizer de Deus, é o grande falar do Senhor pelo universo, pela eternidade que Ele nos ama. Porque o Natal
significa que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso. A mensagem natalina é a mensagem da presença de Deus. Emmanuel, Deus conosco. Aquele que faz-se homem e habita entre nós, para nos salvar, para nos remir, para nos levar de volta a casa. Por isso eu queria contrastar todas as dificuldades que tivemos neste ano de 2020 com a luz do Natal, com a presença do Senhor. Porque é isso que Paulo está fazendo aqui na carta aos Filipenses. Paulo está falando de tantas situações que envolviam a vida daqueles queridos irmãos, e ele escreve no verso 4 a sua conclusão. Apesar das dificuldades, apesar até das rixas que aconteciam, das situações aflitivas que aconteciam na própria comunidade de Filipos, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esta é a mensagem desta hora. Esta é a mensagem do último domingo do ano. Nós queremos olhar para frente. Nós queremos olhar para a presença do Senhor na nossa vida, para a bênção de Deus conosco, para o Emmanuel, aquele que nunca nos deixou e nunca nos deixará, para aquele que vai ao nosso lado, que vai à nossa frente, que nos cerca, como diz o salmista, por trás e por diante. E olhando para ele, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, não olhando os ventos que eram ou são contrários, mas olhando para ele, a palavra de Deus diz: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Sim, amados, temos motivos sobejos para nos alegrarmos. Apesar de todo o cenário que eu tracei no início desta mensagem, e quanto mais nós poderíamos ali a colocar e poderíamos trazer também, mas nós queremos alegrar-nos no Senhor. Sabe por quê? Primeiro, porque Deus é conosco. Deus é conosco. Olha o que o apóstolo Paulo diz: perto está o Senhor. Verso número 5. Perto está o Senhor. Portanto, não há motivo de desespero, não há motivo para desistirmos, não há motivos para encararmos a vida diferente do que ela é, presente dele para nós, dom de Deus. E Deus nos deu a vida para que nós fôssemos felizes, para que nós fôssemos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor, porque Ele está perto, porque Ele está junto de nós. Não baixemos as nossas frontes, não esqueçamos as promessas dEle para a nossa vida. Não nos deixemos conduzir pelo negativismo, pelo abandono da esperança. Não! Nós somos povo de Deus. Cristo viveu, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Este é o dom de Deus, a vida eterna. Por isso, amados, nós podemos nos alegrar, sim, diante de todas as situações. Não a alegria do cinismo, não a alegria que nega a realidade, mas a alegria na presença de Deus, exultando para Ele e por Ele, porque perto está o Senhor. Sim, alegria que brota do coração, que contagia, que é capaz de cantar mesmo nas horas difíceis, porque sabe que o Senhor nos toma pela mão direita e diz: não temas, que eu te ajudo. Alegrai-vos no Senhor, porque Ele está perto. Alegrai-vos no Senhor, porque nós podemos fazer conhecidas diante dEle todas as coisas. Vejam, é isto que diz o verso número 5, a sua primeira parte.
seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E diante do Senhor, o que diz o verso 6? As vossas petições. Diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Nós devemos e podemos nos alegrar, porque podemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições. Ou seja, tudo aquilo que estamos passando, vivendo, ou passaremos e viveremos em 2021 e até o Senhor voltar ou nos chamar à sua presença, tudo está diante de Deus. Tudo importa ao Senhor. Deus se interessa por tudo que nós passamos, por tudo que nós enfrentamos. Por isso a palavra nos estimula a tornar diante dele conhecidas todas as situações. Isso chama-se orar. A oração é este veículo, é este canal que colocamos diante de Deus as nossas petições, o nosso rogo, a nossa vida, aquilo que enfrentamos, aquilo que passamos. E nestes tempos de pandemia, nestes tempos de distanciamento social, quantas oportunidades benditas nós tivemos de estar a sós com Deus. Sim, muitos retornaram à sua vida de oração, deixando um pouco o corre-corre do trânsito, das coisas todas em segundo plano, e se fecharam com Deus, e se ajoelharam diante dele, e se quebrantaram diante do Senhor, e fizeram conhecidas pelas orações e pela súplica tantas vidas, situações, pedidos. Eu amei todas as reuniões de oração da nossa igreja, as reuniões de oração da SAF, as reuniões de oração do ECO, né, que foram sensacionais, coisas lindas. Orar é isso. Eu sempre digo para a igreja que o melhor, para mim, a melhor definição de oração é aquela que a mãe de Samuel espelha no início do livro de Samuel. Ana está orando, está falando com Deus, e a palavra diz que ela derramava a sua alma perante o Senhor. Você quer definição mais bonita de oração do que esta? Derramar a alma perante Deus. Sim, alegremos-nos, porque temos um Senhor que cuida de nós. Alegremos-nos, porque Deus não está surdo à nossa voz. Ele não está insensível ao que passamos. Nós podemos e devemos fazer conhecidas diante dele, pela oração e pela súplica, todas as coisas. Então, amados, alegremos-nos. Sabe lá o que é você ter o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ouvindo você? E a palavra do Senhor diz que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Muito pode. O Senhor nos estimula a orar. Por isso a alegria brota da nossa vida, porque temos alguém que nos ouve. E este alguém não é um alguém qualquer, é o Senhor de todas as coisas. Devemos também nos alegrar, e a palavra diz, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Primeiro, porque perto o nosso Senhor está de cada um de nós. Segundo, porque Ele nos ouve. E nós podemos e devemos fazer conhecidas diante de Deus, nas nossas súplicas, nas nossas petições, todas as coisas com ações de graças, é o que diz o verso 6. E nós devemos também nos alegrar, porque a ansiedade não pode dominar o nosso coração. Diz o verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Meus amados, estes últimos meses que nós passamos juntos, como família da fé, como igreja, nos falando o tempo inteiro,
através dos celulares, através das plataformas digitais, trocando orações, solicitando intercessões. Como a ansiedade bateu à nossa porta. Quando nos assentávamos muitas vezes diante da televisão, diante dos meios de comunicação, e nós escutávamos tantas notícias, como ainda acontece, porque esta pandemia ainda não acabou, ela vai acabar, mas ainda não acabou. Momentos de muita ansiedade. Por isso a palavra de Deus vem ao nosso encontro nesta noite, a última noite dominical de 2020, e sinaliza para mim e para você: não andeis ansiosos de coisa alguma, porque Deus está com a gente. E aqui o apóstolo Paulo faz eco ao ensino magistral do Senhor Jesus no Sermão da Montanha. Quando em Mateus 5, 6 e 7, são os versículos que condensam o Sermão da Montanha no primeiro evangelho, o Senhor Jesus diz exatamente isto. Ele nos ensina a não andar ansiosos. E ele traz ali exemplos benditos para a nossa vida. Ele fala das aves do céu e ele pergunta: quem cuida delas? Quem as alimenta? Quem lhes dá vida? Quem lhes protege? E ele diz: o vosso Pai Celeste. E ele fala: vós não valeis muito mais do que as aves. Ora, se Deus protege, aninha, abriga, cuida das aves do céu, quanto mais da gente, porque ele morreu e ressuscitou. Por isso nós devemos espancar a ansiedade. Por isso nós não devemos, a ansiedade, nos controlar, deixá-la nos controlar. É difícil, eu sei, no momento que vivemos, mas a palavra impera. E o Senhor Jesus diz: não andeis ansiosos. Primeiro falando das aves e depois ele fala dos lírios do campo. E ele fala: olhai os lírios dos campos. Aquela coisa linda. E ele diz: nem Salomão, em toda a sua glória, aparentou, mostrou e se apresentou com tanta beleza quanto os lírios do campo. E aí o Senhor Jesus diz: veja, esses lírios lindos, maravilhosos, eles florescem de manhã e à tarde secam e murcham. O que Jesus está nos ensinando aí, queridos? Que a vida é transitória, profundamente transitória. Desabrocha pela manhã, seca de tarde. Então, eu e você não devemos e não podemos viver ansiosos, porque as coisas são transitórias. Nós temos que aprender isso. E, novamente, insisto, esse ano de 2020 nos ensinou de forma muito dura, e muitas vezes os ensinos têm de ser duros, que as coisas passam. As coisas são absolutamente perecíveis, fumaças. Hoje é, amanhã não mais. Então para de ficar ansioso. A palavra do Senhor diz: lance sobre o Senhor Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí é o ponto. Eu não posso viver ansioso, eu não devo viver ansioso, porque Deus cuida de mim, porque a minha vida é dele, porque eu pertenço ao Senhor. Eu seguirei sempre com todos os cuidados possíveis, não apenas em relação a esse vírus, mas no trânsito, na hora de atravessar uma rua, em tudo que eu faço. A palavra me manda ser responsável, me manda ser diligente, afinal, meu corpo é o templo do Espírito Santo, mas todas estas coisas, elas estão nas mãos de Deus. Por isso não devemos andar ansiosos, porque aquele que cuida das aves dos céus, cuida de nós. Aquele que fez todas as coisas e elas passam, nos deu a vida eterna. Então, amados,
não andemos ansiosos, porque o Senhor cuida de nós. E, finalmente, o verso número 7. E eu quero terminar o ano de 2020 pregando na minha igreja, hoje, como estou fazendo, para você que está me ouvindo aqui. Eu quero fechar esse ano de 2020, um ano tão duro, tão atípico, com o verso 7. Sabe por que nós temos motivos de nos alegrarmos? Porque a paz de Deus excede todo o nosso entendimento. Apesar de tudo que a gente está vendo, de tudo que a gente está passando, de tudo que a gente está enfrentando, apesar de tantos amigos estarem passando situações tão difíceis, todo esse entendimento que esse ano de 2020 gerou no coração da gente, a paz de Deus excede tudo isso. A paz do Senhor é maior do que tudo isso. E a paz de Deus não é aquela chamada paz de cemitério, não é a paz da conformação, é a paz do equilíbrio, é a paz interior, é a paz que Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz que o mundo dá, esta é falsa, é fugidia, ela vem e vai, mas a paz que eu dou a vocês, ela é eterna. É a paz que Paulo fala, escrevendo aos Romanos, que justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E isto vem dele, como ele escreve aos Efésios, isto não vem de vós, a nossa redenção, a nossa pacificação com Deus, você poder viver com Ele, ter comunhão com Ele, esta paz que excede todo o entendimento, essa paz que os montes podem passar, os ventos podem soprar, e nós temos paz com Deus, temos vida com Deus. Esta paz significa a própria bênção do Senhor sobre nós. Por isso o povo de Israel se saudava até hoje com Shalom Adonai, a paz do Senhor. A paz aí é no sentido da bênção, da presença, da proximidade, do agir de Deus na nossa vida. Esta paz, este agir, essa comunhão maravilhosa. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Quem está nele é um novo e experimenta um novo nascimento, agora com ele. Sim, amados, esta paz excede todo o entendimento e ela é maior do que todos os enfrentamentos juntos, porque é Deus quem ministra essa paz sobre nós. Como um lindo cântico que a igreja lindamente canta, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sigo aquele que é fiel. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, protegerá, envolverá os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Alegrai-vos, alegrai-vos, irmãos. Vamos olhar o novo ano assim. Vamos olhar o novo tempo que chega, encharcados desta alegria que vem do Calvário, desta alegria que vem do túmulo vazio, desta alegria de saber que Deus está junto da gente, perto está o Senhor, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos nos alegrar no novo ano que chega.
que vem para nós como presente de Deus. Vamos nos alegrar porque o Senhor está nos ouvindo e nós podemos fazer chegar a Ele todas as nossas súplicas, todas as nossas petições. Vamos nos alegrar porque o cuidado de Deus espanca, joga fora, derruba a ansiedade. Vamos nos alegrar porque Ele guardará com a sua paz, com a sua bênção, com a sua unção, as nossas mentes e os nossos corações. Amados, eu dou graças a Deus do Senhor ter me conduzido a esse texto, nesta noite, a última noite dominical do ano de 2020, porque era exatamente isso que o meu coração queria dizer para a minha igreja, nesse final de 2020, nesse quase início de 2021. Sigamos na paz de Deus. Sigamos neste envolvimento maravilhoso e bendito que excede todo entendimento, que extrapola todo entendimento humano. Áreas que só Deus caminha, e é isso que Ele vai continuar a fazer na nossa vida, caminhar em pedaços nossos, em espaços do nosso ser que só Ele pode chegar e alcançar. E nós viveremos um ano alegre. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos recordar então? Temos motivos de sobra para nos alegrarmos, porque Deus está junto, porque Deus nos ouve, porque Deus cuida de nós, porque Deus nos envolve com a sua bênção, com a sua graça, com o seu carinho, com a sua misericórdia. E guarda, protege, sela as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Um feliz 2021. Muito obrigado, porque estivemos juntos em 2020. Louvado seja Deus. E continuaremos em 2021, em 2022, 2023, até que o Senhor decida nos chamar à sua presença ou voltar para nos receber. Que Ele seja bendito, que Ele seja louvado. Ele é o Senhor do tempo. Como Ele foi Senhor de 2020, Ele continuará a ser Senhor de 2021 e para sempre. E Ele abençoe a sua vida e a sua casa grandemente. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, graças nós te damos e louvamos o teu precioso nome por esse texto que nós acabamos de ler. Pela tua ordem, pelo teu imperativo de nos alegrarmos. Sim, Senhor, quantos motivos temos para nos alegrarmos diante do Senhor e dos homens, para vivermos com o coração alegre e leve, e não obstante todos os percalços, porque Tu estás próximo de nós, Tu estás perto de nós, porque Tu nos escutas, os Teus ouvidos estão atentos ao clamor da voz do Teu povo, porque Tu cuidas de nós, lançando fora toda ansiedade, toda raiz de ansiedade, e porque o Teu amor e a Tua graça, a Tua paz, a Tua bênção excedem todo o entendimento e cuida, zela e sela os nossos corações e as nossas mentes em Ti, ó Senhor Jesus. Graças Te rendemos, Senhor. Rogamos a Tua bênção sobre o ano que vai nascer, sobre o ano que vai chegar, agradecendo-Te pela Tua condução bendita e maravilhosa ao longo deste tempo que chamamos 2020,
Quando iniciamos este ano, no último domingo de 2019, nós colocamos este tempo na tua presença e assim o foi. Tu nos conduzistes em cada minuto, em cada segundo, em cada hora, dia e mês deste ano que vai chegando ao fim. E assim também temos absoluta certeza, por isso nos alegramos, que estarás em cada momento de 2021. Assim consagramos o tempo que chega ao Senhor e nos entregamos ao Senhor totalmente, completamente, para vivermos contigo, para vivermos ao teu lado todos os instantes da vida e da vida eterna. Louvado seja o teu nome. Nós oramos para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Um feliz 2021. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, amados e amadas de Deus, depois da palavra que nos edificou, depois da palavra que nos chegou ao coração, e esperamos no Senhor que, através do seu Santo Espírito, faça morada dentro do nosso coração, não é mesmo? Então, vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e as consolações, o fruto e a direção do Santo Espírito do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a vida de todos aqueles que confiam em Jesus Cristo como seu Senhor. Não somente hoje, mas por todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana sob a graça e a bênção do Senhor.